Olá, ouvintes! Bem-vindo ao Kimball Insights, um programa onde a liderança encontra inspiração. Eu sou Amanda Saconato. E eu sou Tiziana Lima. Hoje temos o prazer de conversar aqui com uma líder excepcional no mundo dos negócios, a Cris Reis. A Cris, é uma figura inspiradora na liderança feminina e tem uma carreira notável em áreas de operações e finanças. Cris, muito obrigada por estar conosco. Estamos aqui ansiosas para mergulhar aí nos seus conhecimentos e ouvir seus insights, que serão inspiradores para nós e para todo mundo. Vamos lá. Então, Cris, vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória, contar sobre você, tá? Como é que você começou, como é que foi essa sua trajetória na liderança e quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse mundo aí de liderança, de negócios, mais masculino até, né? Operações, finanças. Conta para nós. Exato. Em primeiro lugar, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Amanda e Tici, fiquei super feliz e honrada com o convite. E falar sobre liderança é algo que me move, que eu tenho paixão por fazer. E falar sobre liderança feminina ainda é muito mais especial, porque fala todas as belezas e dificuldades que nós, mulheres, passamos percorrendo uma carreira que passa por gestão. E falando de gestão combinada, duas áreas que são, de fato, vem mudando ao longo dos anos, mas operações, ainda mais do que finanças, são ambientes muito masculinos, né? E foi nesse lugar de desafio. E a palavra desafio, para mim, ela tem uma conotação que me move bastante, que é o do lugar onde eu me reinvento. E participar desses dois mundos foi uma decisão inicial, não eu diria que mais por necessidade do que por inspiração, mas eu fui me fazendo realizada e criando novos marcos de conquistas para mim e muito mais para as pessoas também que estavam à minha volta, e isso foi muito bacana. Muito bom. Como que você começou, Cris? Eu já sei um pouco dessa história, saiu lá de Minas. Como que foi esse início aí na trajetória da tua carreira? Todo início ele é sempre desafiador, né? Principalmente quando você fala de sair de uma cidade muito pequena, do interior de Minas. Qual o nome? A gente ficou curioso. É uma cidade que se chama Timóteo. Fica no leste de Minas, no Olá, Vale do pessoal Aço. de Timóteo. E é interessante fazer um recorte. Anos depois, já morando aqui em São Paulo, eu fui convidada a participar de um livro, Mulheres nas Finanças. Olha, legal. E no lançamento do livro, uma das coordenadoras do livro, que hoje é diretora e vice-presidente do IBEF, a gente se conectou porque ela é da mesma cidade que eu sou. Então, em todos os eventos que a gente se encontra, a gente Timóteo. fala, a gente é de Timóteo. Oi, Timóteo. Qual a Conheço. chance, né? E a gente fala isso. Olha isso, qual que a legal. chance? Eu falei, gente, Timóteo é uma cidade exportadora de talento. É isso aí. Bacana. Mas legal. sair de uma cidade pequena. E é interessante, para ter contexto, é pensar em Timóteo, né? É pensar nos desafios há 30 anos atrás. Né? Eram outros desafios, diferentes dos desafios que você tem de hoje, de acesso, de transporte, né? de malha viária, enfim, você tem outras realidades. Comunicação também, né? Comunicação, não tinha toda acesso. essa tecnologia. E olha que hoje. interessante, os meus primeiros lugares de busca para achar que o meu plano de sucesso podia dar muito certo, foi procurando num jornal. Eu tinha o estado de Minas, eu tinha 2 cadernos, o caderno de empregos e o caderno de imóveis. Aí eu achei o caderno de imóveis com vários imóveis, eu falei assim, um vai ser meu, e outro caderno de empregos com muitos empregos, eu falei, um vai ser meu, então podia ser perfeito, era estatístico. É isso. E foi com base nessa estatística e empenhada em alcançar os meus desejos lá, tá, ainda com 16, 17 anos, foi que eu convenci a minha família que eu poderia morar sozinha em Belo Horizonte, porque eu ia conseguir um imóvel, que eu consegui um emprego. E, a partir dali, vários significados que até então não conhecia, mais que significado conceito, eu fui entendendo e foi fazendo parte da minha história, e cada vez que eu precisei repensar a minha carreira, eu voltava nesse meu lugar de desconhecimento, e ao mesmo tempo que o desconhecido era algo hoje, né, às vezes a gente acha perturbador, ele era, para mim, de forma muito estimulante.
Então, eu não imaginava que Belo Horizonte era tão muito maior do que a minha cidade. Era só um pouquinho mais. Então, qual Tá o ali. problema, né? De procurar emprego numa cidade, né, um pouco maior do que a minha. Quais são os contras? Mas é isso que eu saía todos os dias naquele período para andar pela Avenida Afonso Pena, que eu achava que tinha um pouco mais de 200 metros, e Pouquinho só. percorria toda ele distribuindo currículo. Então, esse foi a primeira relação que, assim, quando você quer alguma coisa que é muito, e eu fico repensando várias vezes quando alguém me pergunta sobre foco e sobre determinação e resiliência. Você tem que ter propósito de chegada. Porque a jornada, ela passa a fazer mais sentido e ela passa a ser menos dolorosa, porque não tem a ver com as dificuldades que você faz, mas também com os aprendizados que você vai tendo ao longo do caminho, né? Então, falando da minha jornada, assim, então, saio de Minas com 16 para 17, querendo fazer Belas Artes, me vejo fazendo administração, e aí começa a minha vida, que depois foi lá percorrendo por operações e finanças, entrei para o Banco Bradesco, foi meu primeiro grande experiência, assim. Acho que tem 2 recomendações que eu faria para o meu filho: trabalho em banco, trabalho em multinacional. São duas grandes Lições, escolas, né? Que você, de fato, aprende muito sobre viver em ambientes, claro, em ambientes competitivos, mas passa também você ter mais resiliência, mais determinação, e uma capacidade maior de empatia e de perseverança, inclusive, né? E como é que você, falando dessa questão da resiliência, da perseverança, como é que você define a persistência aí na sua trajetória? Em que momentos ela foi crucial nos momentos, nas decisões mais importantes que você teve que fazer na sua carreira? Persistência, acho que sempre ela fez parte, assim, é uma palavra que faz parte da minha história. E eu gosto de pensar na persistência. Antes disso, gosto até de pensar a persistência como na perspectiva do Círculo Dourado, né, do Simon Sinek. Tem que ter a ver com o porquê. Se você sabe o porquê e você sabe onde você quer chegar, então, as dificuldades que você passa durante o processo, assim, o que te faz persistir e fazer sentido, resiliência, determinação, tem a ver com onde você quer chegar, tem a ver com um propósito. E quando você pensa isso para além de você, quando você pensa o que você toca e sobre o que você é responsável, a persistência ela passa a ter ainda muito mais sentido, né? Por quê? Porque você sabe também o que você muda a partir da tua história. Agora, uma das coisas que eu tenho aprendido, e a vida é um aprendizado contínuo, né? Porque por vezes também a gente pensa na persistência com o objetivo, até acabei de falar agora, com o objetivo de chegada, né? Mas também tem a ver com a jornada. Porque na jornada você tem tão ou mais aprendizados do que do objetivo final. Aquilo que você falou que vira competência, né? Que vira. Não, e a jornada tem a questão das companhias, né? A jornada tem essa importância pelas pessoas que estão com você, as pessoas que vão te ajudar a fazer esse caminho, a percorrer essa trajetória para chegar no objetivo E que aquelas você que quer. vão Isso dificultar. Exatamente. E isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, Tícia. Por quê? Essa questão. Falando de objetivos e de jornada, eu queria muito fazer mestrado até os 40, eu queria fazer mestrado. Começar o mestrado, enfim. E os anos foram passando, e assim, várias coisas que eu já tinha colocado marco temporal, eu fui conquistando, e tinha essa última grande conquista que eu queria ter. E aí, quando eu olhei para o meu passado e presente, mas também olhei para o futuro, eu pensei, poxa, eu tenho 2 anos e meio pela frente. O que seriam meus entraves de presente? Tempo e orçamento. Sim. Quando eu olhei para o futuro, eu falei assim, no meu futuro, o tempo também vai ser algo escasso. Orçamento vai ser algo regulado. Então, assim, se ele não vai mudar, não é algo, assim, o que me impede de começar hoje? E aí você faz aqueles combinados em casa, de ausência, né, dos tempos que você precisa se dedicar um pouco mais. Mas se eu pensasse só no mestrado como a minha diplomação, né, como a minha certificação, fizesse menos sentido do que as relações com as pessoas que eu fui conhecendo a cada semestre, os vínculos afetivos, as relações, os aprendizados com os professores, as conexões que você faz.
e o mindset que você muda. E a cada vez que você muda, o que é interessante também, porque o mundo é um lugar onde você recebe e você compartilha. Você também vai mudando o ambiente à sua volta. Sem dúvida. E isso é recompensador. Ai, gente. Você muda o teu posicionamento, alguma ideia, você vai já aprendendo ali, né? Teoria e tese, assim, como é que eu me posiciono. Eu tenho argumento suficiente para me posicionar como tese? Não, eu tenho uma hipótese. Assim, dos conhecimentos mais profundos aos que você tem de pronto, vai mudando. Então, você se percebe em mudança, você percebe a mudança que você causa no entorno. Então, pensar em persistência, para mim, é bom, porque eu estou falando de aprendizado contínuo. E tem uma outra coisa que é muito interessante ainda, falando de persistência, é que você começa também a fazer, além das questões que envolvem a adaptabilidade, mas também fazer gestão de prioridade. E gestão de tempo. Aprende isso, né? Porque assim, eu tenho 2 horas para isso. O que eu faço com as minhas 2 horas? É isso aí. Sim. Eu tenho um final de semana que você passa, assim, das relações que você tem com seus filhos, com o marido, você passa de fato assim. Eu tenho 3 horas da minha janela. Eu vejo um filme, eu mexo no telefone, a gente vai para o parque. Então você começa a ser mais qualitativo, uma vez que o tempo é escasso. Então isso vai mudando, isso vai melhorando bastante. É, a sua visão de prioridade muda completamente. Você falou que você tem um plano de fazer mestrado com 40 anos, que você sempre fez grandes marcos. Isso me interessou. Porque muitas vezes a gente deixa de atingir um objetivo porque a gente não coloca esses objetivos no papel, né? Nem a curto prazo. Você vai andando conforme a dança, né? Você vai dançando ali conforme a música. Então, como que isso ajudou na tua carreira e na tua trajetória? Como que você define tuas prioridades, seus próximos passos, o seu plano de ação? Me conta um pouco, eu acho que está todo mundo um pouco curioso para entender. Obrigada pela pergunta. Isso, assim, construir o teu projeto pessoal, ele é fundamental. Eu precisei construir marcos porque eu precisava seletizar tempo, orçamento pessoal, mas para também me manter focada e resiliente para o meu lugar de chegada. E falar de lugar de chegada não pode ser lugar etéreo. Ele tem que ter nome, ele tem que ter lugar, ele tem que ter forma, tem que ter cheiro. Então, Ele tem que ser tangível. Tem que ser tangível. Mas o que torna tangível é o teu plano de percurso. Então, alguns anos atrás, eu fui fazer planejamento de carreira, e eu super recomendo que façam planejamento de carreira. E meu terceiro filho tinha nascido, e eu fui treinar na Ambev, passei muitos anos da minha carreira na Ambev, um lugar que mudou muito a minha forma de gestão, de pensamento para negócio, enfim. E as minhas prioridades, acho que mais do que prioridade, as minhas relações com família e filhos e o meu tempo de dedicação para a companhia foi ficando escasso. E eu adoro falar de diversidade e de inclusão quando a gente fala das questões femininas, porque não adianta, fazendo um parênteses aqui, não adianta você trazer alguém para só incluir se você também não tiver empatia para aceitar o diverso. Exato, Eu acho que a empresa tem que se preparar para isso. Porque você está falando, não é uma questão de justiça, é uma questão de equidade. Porque justiça é você der as mesmas horas para as 2 pessoas. Agora, se ela tem responsabilidades, né, no terceiro turno, diferente do que da outra, isso não é equânime. Exatamente. Né? Perfeito. E aí foi ficando difícil conciliar minha carreira com 3 filhos, morando muito longe do meu estado natal, sem família, sem suporte, e conciliar uma carreira como executiva. O que nem de longe eu queria deixar minha carreira de executiva, porque eu tinha grandes planos para mim na primeira pessoa, né? Eu, Cristina, né? Não é eu, mãe. Eu, Cristina, queria construir lugares bacanas que eu me orgulhasse, claro que não só para mim, também para os meus filhos no futuro. E aí eu comecei a pensar como seria a minha jornada continuando crescendo dos sonhos e planos que eu tinha com 3 filhos. Então eu precisei fazer planejamento de carreira. E quando eu faço planejamento de carreira, e é muito legal, assim, eu convido quem não tem, provoque-se a ter mentores. Você quer falar, quem ajudou você nesse planejamento aí? Só dá um adendo aí. Na verdade, eu fui
Hoje sou abençoada, eu tenho bons, excelentes mentores, mas nesse momento eu fui procurar ajuda profissional mesmo, Legal. de uma consultoria, Bacana. especializada em consultoria de carreira. Anos depois conheci a Kimbo, A Kimball inclusive. faz isso também. Preciso dizer que a Kimbo tem uma marca especial na minha carreira também. Tenho 2 passagens que foram extraordinárias. E eu fui provocada naquele momento e dizer assim, Cris, onde é que você quer chegar? Sabe aquele momento que você não pensa? Porque se você pensa, você mesmo se constrange de botar pra fora onde você quer chegar? Porque você tem, inclusive, receio que alguém ria de você? Eu digo, eu quero ser CEO. Perfeito. Ela olhou assim, eu acho que ela se segurou, sabe? Para dizer assim, oi? Mas eu digo, eu quero ser CEO. E ela me fez, aí ela se manteve firme, Karina, e ela me disse assim, em quanto tempo? Eu falei, até os 45. Ela falou, ok, dá tempo. Então, vamos ser CEO. Vamos trabalhar para isso. Eu tinha 33. Olha, dá tempo, Cris. Vamos escrever isso? Eu falei, então bora. E a gente começou a fazer, e eu recomendo que vocês façam, fazer marcos temporais, de trás para frente. Vamos pensar aqui como os executivos são medidos, né? Anos fiscais, anos contábeis, você tem que ter 1, 2 anos de marco de resultado para consolidar competência, entrega, enfim, relação de cultura. Então, eu fui fazendo isso. Então, quer dizer, vamos colocar aqui para CEO, você fica até os 43, então o VP com 43, para uma posição de diretoria nacional consolidada com 40, aí a gente tem 1 ano de transição, se não for mesmo a companhia. E aí, com 38, vamos chegar a uma posição de uma gerência nacional, quem sabe? Nesse momento eu estava na posição regional, de gerência regional, para os estados do Sul. E quando a gente começou, estava sobrando tempo no meu calendário. Então, isso me deixou instigada do que, assim... E aí, meu pensamento de eficiência, né? Eu já tinha feito Black Belt, aquelas coisas todas de eficiência. Lean Six Sigma. E eu falei assim, se eu for um pouco mais eficiente a cada ciclo, entregar marcos consistentes, anos de exercício fiscal, eu consigo acelerar. Então, isso me fez manter focada nos ciclos. Aí, a persistência de... Olha, esse ano precisa entregar isso. Por quê? Porque não se tratava daquele ano, se tratava dos anos seguintes, dos ciclos seguintes, para minha jornada Fazer daquele parte grande de um plano marco. maior, né? E aí você vai fazendo tolerar, né? Que é mais doído do que a própria questão da resiliência, mas também, sim, você precisa botar na mesa. Nem sempre vai ser resiliência. Porque nem sempre você não vai se manter... nem sem nenhuma transformação. Às vezes você vai ser transformado assim, a tolerância passa por transformação. Sim. Então, isso foi mudando as minhas perspectivas. Mas olha que interessante, naquele momento ela me fez uma provocação que também abriu o meu mindset, porque às vezes a gente quer fazer sucesso na mesma gaiola, no mesmo cercado. E não é sobre isso. Então, os desafios que eu passei, quando alguém olha para minha carreira e fala assim, Cris, você teve em bebida, você teve em saúde, você teve aqui... Para quem olha, parece aleatório. Para mim, fez 100% parte de uma estratégia de carreira. Para quê? Para aumentar mindset, para expandir visão holística, para me desafiar em outras competências que eu não tinha. Imagina, pragmatismo para mim é um negócio muito assim, papum. Imagina, cultura Ambev 10 anos na veia. Sabe? Você foi criando essas tolerância conexões. zero erro, né? Aí eu passei por os maiores fundos de investimento do país. Então, você precisa ser eficiente, você não tem tempo a perder, porque tempo tem uma relação diretamente com dinheiro, com eficiência. E aí, naquele momento, ela me faz uma outra provocação, que também foi fator de decisão. Ela disse o seguinte, Cris, para ser o líder de uma grande companhia, você vai precisar mais do que ser alguém que performa por resultado. Maravilhoso. Processos e pessoas precisam fazer parte das tuas entregas. Para mim, naquele momento, foi um check. Ok. Tá bom, vamos lá. Mas, gente, processos e pessoas não é check. É transformação, assim, ó, na veia de indivíduo. Porque a primeira coisa que eu fiz, achando que eu era muito eficiente, trabalhando dentro de um negócio de saúde, foi conseguir demitir 40 pessoas no mesmo dia, no mesmo turno. Maravilhoso, fui eficiente. Mas e as Super. pessoas? Né? Olha que coisa... Hoje eu digo assim, com vergonha de mim mesma, assim, coisa bizarra, né? Mas
É dessa transformação, sabe? E às vezes a gente quer muito chegar numa posição e eu tive grandes marcos, assim, de pessoas. E a gente às vezes fica só esperando um líder inspirador para fazer parte da gente, ou alguém que a gente lembra. Você lembra dos ruins? Nem todo líder que vai transformar vai ser um inspirador. Sim. Nossa, perfeito. Líderes difíceis, eu diria que eles te transformam tanto quanto... Ou se você tiver a amabilidade contigo mesmo de não ficar se cobrando e ver propósito nisso, ele vai ser mais transformador. Porque todos os líderes que foram muito difíceis para mim, foi o meu lugar onde encontrei propósitos. E quando eu for líder, isso eu não farei. Então, isso foi moldando muito a minha forma como liderança e como liderança feminina. Por quê? Porque nas companhias onde eu trabalhei por muitos anos, ser dura e inclusive inflexível para a voz de comando e controle era muito necessário. Então, tolerar, de certa forma, era uma fraqueza de gestão feminina. Enquanto o tempo e a vida e a própria maternidade e as cabeçadas que a gente leva também, os bons feedbacks, é que, não, quando você faz conexão genuína com a pessoa, o vínculo que você tem de afetividade, de laços de compromisso, cara, eles transcendem. E aí não tem mais a ver com a companhia que você trabalha. Porque muitas das pessoas do meu time, eles trabalharam comigo em mais de 3, 4 companhias. E era interessante que eu me mudava de estado, eles diziam, olha, vem pra cá. A pessoa pediu demissão. Você chamava e as pessoas iam. E aí você vai assim, gente, que responsabilidade que eu tenho. É você, não a empresa. Então, isso é muito bacana, assim. Isso, de novo, não tem mais a ver com a tua posição de líder para quem eu sou. Mas é ser de líder para quem eu toco. Não é sobre as companhias, sabe? É sobre as relações. Isso, em áreas como operações e finanças, onde a relação de medição é, de fato, indicadores positivos, a não ser que ser negativo seja positivo, né? Sim. É preto no branco. Então, construir relações maiores do que isso é muito bacana, porque, de fato, você está falando do seu lugar na vida, não necessariamente numa companhia. Perfeito. Isso é muito legal. Perfeito. Quando a gente fala de pessoas, tudo fica um pouco mais complexo, né? E a liderança passa por vários desafios na hora da gestão, ainda mais com as novas gerações. Cris, eu vou aproveitar para fazer uma próxima pergunta sobre liderança feminina nesse contexto futuro. Quais desafios a gente vai enfrentar para a liderança feminina no futuro das organizações? Pensando também nessas novas gerações que estão entrando aí nas empresas. O que a líder feminina pode enfrentar e como ela pode sair bem dessa? Eu acho que o futuro, ele é feminino. Adorei essa frase. Ótimo. Aceitem, né? Ele é feminino, eu ouvi isso de alguém, peço que eu não me lembro de quem foi, mas quando ela falou isso foi tão impactante. Porque, vamos pensar no ISD. Gente, o ISD é feminino. Por quê? Vamos lá, contar para eles que eles devem estar... Por que ele é feminino? Quando a gente pensa na primeira grande letra ali, né, do E, gente, ambiente, se a gente olha na questão planetária, Terra é feminino. Eu não estou fazendo aqui nenhum movimento ativista, mas é simplesmente como as coisas são, aceitem. Aceitem. Então, falar de sustentabilidade, de natureza, a gente está falando, não é mais da... vou me permitir dizer, brutalidade do com que o mundo ele avançou e os modelos de capitalismo até hoje. Revolução industrial. É máquina, é pesado, é força. Masculino, é tração, né? Você vê em todos os outros movimentos, vou até me antecipar. Gente, qual é a voz da inteligência artificial? É feminina. Porque é cognição. É cognição. Você acha que tem a ver com essa questão da maternidade, da voz? Tem a ver com acolhimento, né? Quando você está diante da inteligência artificial, de certa forma, você está no banco do aprendizado e você está recebendo conhecimento. Então, eu tô mais aberta a receber conhecimento de quem está me transmitindo com uma certa
candura de certa forma, mas com transferência também de saber. Sabedoria é uma palavra feminina. Sim. Então, quando a gente começa a pensar em todos os novos skills, a gente fala de resiliência, empatia, né? A gente não está falando de força, coragem, né? Tão quanto importante, esses skills permanecem na mesa. Sim. Né? Por quê? Porque você vai continuar precisando ser persistente, enfim, ter força, ter coragem. Se esforçar, tudo isso Exato. faz parte, mas tem esse lado, e aí, quando né? você fala das mudanças constantes que a gente cada vez mais vai precisar fazer envolvendo a adaptabilidade, tem muito mais dos skills femininos. Então, é importante, a gente falou, chegou a nossa vez. Precisamos ser acolhedores. Tem muita estrada pela frente ainda. Quando a gente olha para as gerações passadas dentro da nossa família, o que foi para minha avó participar do mercado de trabalho, ainda era muito braçal, né? Ainda mais vindo de família do interior. Sim. Minha mãe já teve um pouco mais uma evolução. Minha mãe foi professora, já não estava tão no campo, e eu como executiva. Quando eu olho para minhas duas filhas, né, a Helena e a Júlia, que tem 16 e 17, o mundo com que ela chega, graças a Deus, ao mercado de trabalho, vai ser outro. Claro que, por outra forma, as facilidades de cada geração, elas vão eliminando ou deixando menos em voga algumas competências necessárias. E aí eu acho que também da nossa parte, a nossa responsabilidade como líder e como líder, né, o líder mulher, é como é que você vai também fazendo essa transferência de lições aprendidas pelas experiências positivas e negativas para deixar um legado para uma geração, e aí não só falando de meninas, mas uma geração inteira, que chega não passando os mesmos desafios de primeira etapa de construção que nós passamos e que pessoas antes da gente passou. Quando você começa a olhar as estatísticas e pesquisas que envolvem comparações de lideranças, né, de baby boomers que ainda tem, você tem pessoas relevantes no mercado de trabalho, da geração X, Y, enfim, a milênio agora, você começa, de uma forma às vezes não tão bacana, comparando estilos de gestão. Mas não é sobre isso só que você tem que comparar, são mundos diferentes. Sim. O mundo foi colocado em termos de tecnologia, de infraestrutura, que era outro. Então, também, quando a gente fala de resiliência dessa geração, qual é a nossa resiliência para tentar e ouvir as dores dessa geração? Então, esses dias, a minha filha estava me contando, ela resgatou lá de algum lugar da memória dela, que ela tinha um certo conforto na pandemia com a máscara. Porque ela podia fazer careta, 1, 2, 3, e que tava tudo Até ótimo. achou bom. E que nem todo dia ela estava no Zoom, precisava se arrumar, e o cabelo. Então... Para ela, aquilo de fato, ela não está inventando, ela sofreu por aquilo. Às vezes não é nada, não. Gente, eu quando era no interior, cheguei de Minas, imagina, num ônibus de 4 horas, andei a Fospena. O que é isso? Mas você tem que também ter empatia do outro lado, porque a dor dele é genuína. É real, né? É real. E eu acho que essa troca é que a riqueza, assim como a gente teve as nossas trocas com as gerações anteriores à nossa, né? Mas, respondendo agora de forma objetiva, Amanda, eu acho que a gente tem desafios promissores pela frente. Eu acho que não só do desafio, a gente tem obrigações. A cada conquista que você faz e zonas de consciência que você adquire, você também adquire responsabilidade, né? Quando a gente pensa mesmo em todas as estatísticas agora que estão sendo colocadas e compartilhadas que ainda são muito tímidos e preocupantes de mulheres em posição de alta liderança e mesmo em conselho. A gente está falando de 15%, algumas estatísticas dizem 18%, você coloca empresas familiares, quem sabe chega a 20%, mas está dizendo a cada 10 tem 2 mulheres. É muito pouco ainda. Ainda está Então, acho que engatinhando, um desafio bacana que a gente, acho que convida cada mulher líder, abrace alguém do time para desenvolver. Porque se a gente não tiver pipeline, algumas verdades que vão virando, que eram mitos que vão se tornando verdade, não tem mulher pronta. Sim. Vão se confirmando. Então, é quem está na coordenação. Às vezes a gente só cobra da primeira liderança, né? Quem está na coordenação, o que você está olhando do seu time de supervisão? Exato. Quem está na gerência está olhando para o teu time de coordenação?
Quem está na diretoria, quem se apadrinhou da gerência para poder ir à sucessão. Por quê? Porque essa líder mulher vai a conselho e você tem um pipeline virtuoso, diverso, né? Porque a diversidade plena não é a de gênero. Não. Ela é completa, né? A gente está falando de raça, de crédito, de região. O Brasil é um país continental. A gente pensar São Paulo como Brasil, a gente já está cometendo aí bons erros, né? Porque os extremos do país, então eles de fato são extremos, né? Nordeste com Sul, né? A gente está na região aí mais concentrada do país. Então, é pensar assim, qual é o teu nível de tolerância, qual é o teu comprometimento real, assim, você precisa ter nome e sobrenome. Quem eu estou desenvolvendo do meu time, dessa liderança feminina, para estar preparada para eu compartilhar meus erros e meus acertos, para ela chegar ainda mais preparada, usando todas as virtuosidades do futuro que é feminino. Nossa, perfeito, gente. Muito bom. E isso é importante, porque a gente ouve aí, de maneira geral, até um certo desinteresse dessas novas gerações, e aí não só de meninas, né, de mulheres, mas de maneira geral, dessa geração não estar tão interessada nesse papel do líder. Né? Então, como é que você vê assim, qual o papel da liderança, nós como líderes, mulheres, né? Qual é o papel dessa liderança para moldar essa cultura aí de diversidade e inclusão, para que isso floresça cada vez mais aí nas organizações? Eu gosto sempre de fazer meia-culpa, e quando você faz meia-culpa, é mais fácil. Você já anda meio caminho, né? Sim, ajuda. Tua aproximação para o diálogo. Vou trazer para o meu exemplo de casa. Quando eu olho para o meu histórico como executiva e de alguém que perseguiu carreira, para as minhas filhas, o meu exemplo não é bom. Eu fui ausente, eu fui distante, eu era a mãe que no fim de semana estava pegando voo, então eu não estava com a família, porque meio-dia eu já estava arrumando a mala para pegar o voo das 2, das 4, que era mais barato. Né, para estar segunda-feira pronta lá, porque a gente tem um nível de dedicação, né, que é diferenciado. Então, para passar o PPT, para revisar os e-mails, para arrumar a roupa que a gente precisa no guarda-roupa, né, do hotel. Então, eu fui uma mãe ausente. Então, quando eu olho para as minhas filhas, de novo, a gente precisa fazer exercício da meia-culpa, que é o primeiro lugar da transformação e da mudança está aí, né, que é reconhecer. Eu diria que elas teriam, se olhando para essa perspectiva, pouco interesse em ser gestora. Porque elas viram assim, que eu precisei trabalhar, se alguém trabalhava 1, eu precisei trabalhar 1,5, 2. Mais, né? Para poder evidenciar que eu era tão competente quanto um homem que estava do meu lado. Porque é interessante e que a gente não faça os mesmos erros. Porque às vezes, de novo, você fala, como é que é, Taina? Eu andei, Afonso Pena todo, até brinquei, né? Como é que não consegue andar na esquina, né? Então a gente fica fazendo, assim, o mindset da dor, ele volta. Então a gente tem que ser tolerantes, assim, olha, e dar outros exemplos que tragam o lugar que essa geração se sente conectada, que é com um propósito. Essa geração se conecta por propósito. A gente se conectava por responsabilidade e obrigação. Sim. Era outro nível de conexão. Não precisava ter um porquê. Não precisava muito ter um porquê. Ter o quê? Você precisa viver e sobreviver. Que é coisa melhor do que isso. O porquê era básico, ganhar dinheiro, né? Pagar as contas. Era fim, né? Sobreviver. Fim, ponto. É a primeira Viver e base, sobreviver. é a base da pirâmide. Exato. Então, eu dou aula para conselho, para futuros conselheiros. E tem um dos slides, e é muito interessante, porque quando a gente fala, a gente se escuta, né? E um dos slides, quando eu estava passando, eu estava chamando a atenção desses futuros conselheiros no plano de 100 dias para assumir um conselho lá, no seu diagnóstico de entrada, e visitar todos os materiais que a empresa tem disponível. E um deles, eu falei assim, vai dar uma olhada lá no site se tem norteador estratégico. Eu até brinquei, norteador estratégico é coisa antiga, né? Você nem vê mais falando dessa expressão, norteador estratégico. Mas vai lá, olha a visão, olha a missão, olha os valores e atualiza, porque às vezes você está ainda usando a palavra pioneirismo. São palavras assim, quais são os novos grandes valores dessa geração? Aí quando eu fui falando isso, me veio a lembrança, pessoal, gente, mas vão atualizando inclusive norteadores estratégicos. Antes a gente falava de norteadores, depois a gente começou a falar de propósito, e agora a vanguarda é manifesto. Aí alguém perguntou assim, manifesto. Então,
essa futura geração, né, que chega ao mercado de trabalho, que já está no mercado de trabalho, né, com seus 20, 25, enfim, que são as futuras grandes lideranças do nosso país, das organizações, e que de fato vão consolidar a transformação, é a geração do manifesto. Então, assim, como é que você engaja pelos valores atualizados, que são valores de fato para essa geração? Porque se a gente buscar os mesmos valores que nos motivaram a chegar numa posição de liderança, que às vezes era zero vocação, 100% necessidade, porque eu estou falando de aumentar a remuneração, aumentar bônus, aumentar o que eu levo para casa para aumentar a qualidade de vida da minha família, né? Isso que era engajamento antigamente, né? Então, se eu estiver usando os mesmos argumentos de passado para engajar o futuro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Voltando... Já não está dando em algumas empresas, mas já vê a gente batendo cabeça. Mas aí, ao mesmo tempo, como é que a gente pode fazer para não deixar essa questão aí do manifesto ficar uma coisa muito etérea ou romantizada? Para dar mais, para tangibilizar isso mais, para dar mais concretude para isso. Sabe o que é interessante, Tícia? Porque, falando ainda de liderança do futuro, eles gostam e aceitam muito dados e fatos. Você quer um exemplo pequeno? Eles leem rótulo. Na nossa geração, a gente não lia rótulo. É verdade. Eu ainda não leio, gente. Não fala assim. Eu ainda não leio, gente. Então, se tiver lá, por exemplo, em cosmético, em algum... Se tem alguma coisa, se tem algum né, ácido ali, eu não tô nem aí. Se der tem... resultado, eu tô usando. Eu realmente... É que agora tem a questão do veganismo, tem todo um Exato, propósito ali sim. por trás, né? Mas se você vai lá e ver se tem origem animal, se tem algum processo de testagem, ele não compra. Então, assim, ou seja, fatos e dados. Então, quando você começa, assim, é muito mais fácil você engajar a geração futura sobre danos ambientais e toda a contextualização de ESG do que gerações anteriores à minha, onde a gente está tentando ainda engajar no G. Tá Que é difícil. só dizer que governança é importante, que compliance, meu Deus do céu, transparência, responsabilidade, conflito de valor, não. A gente ainda está, sabe? Lá atrás, né? Então, você tem que se munir dos argumentos corretos para não ficar entre a cabeça na lua e o pé no chão, sabe? O pé no chão, eles têm uma predisposição a ouvir por causa do fatos e dados, assim, mostra números, mostra impacto. Eles conseguem ver visão de futuro para impacto futuro daqui a 5 anos. Impacto é a palavra, né? Impacto. Mostrar impacto para eles, né? E como aí... isso impacta de uma forma até maior, né? Não só como indivíduo, mas como sociedade, como sociedade, né? Mundo, planeta, enfim. Porque você tem uma tendência também dessa geração a muito mais eu do que o nós. Isso é um fato. Né? Ao mesmo tempo que a gente falava aqui, porque antes a gente também pensava sobrevivência no contexto da família. Isso é verdade. Agora a gente está falando da minha sobrevivência. A gente está falando de mim como indivíduo. Então, assim, o desafio, e sim, isso é um desafio, é expandir a resiliência para além de você, além dele. Sair do eocentrismo, né? É trazer ele para o impacto do todo. E aí, assim, cada desafio é um desafio, né? Cada cultura é uma cultura, mas eu acho que o mais importante de tudo é status de consciência, isso muda tudo. E desejo genuíno de transformação. Perfeito. E se conectar de verdade. Quando você não tem um rosto, um nome, um CPF, de fato as conexões elas são etéreas. Quando você faz uma vinculação não é com algo, com alguém, a tua perspectiva muda tudo. Sim. Muda tudo. Quando eu comecei a viajar pelo Brasil e morar em estados diferentes do país, muitos dos vieses que eu tinha, eles foram caindo. Olha. Eles foram caindo. Sabe aquela coisa, sabe, não gosto dessa comida. Até que é boa, você vai né? se Você começa permitindo, assim, né? Até que boa. Sabe? E aí, quando você começa de novo, não tem mais a ver com a comida. É a pessoa com que eu gostei pra caramba, que é uma pessoa super legal, ela gosta desse prato. Então, quer dizer, não é conectar com algo, é conectar com alguém. E a tua conexão com alguém, aí, de fato, você começa a ser mais flexível. Porque não fala assim, eu não quero ir lá fazer isso. Você vai pela pessoa. Então,
se por um lado a gente tem o desafio da conexão com o todo, com a geração, mas a gente tem a conexão do indivíduo. E aí tentar trazer, expandir isso, a fazer a própria expansão de mindset, né? A gente falou no começo, né? Você falou da jornada, mas além da jornada, essa possibilidade de estabelecer conexões, que as pessoas que vão te acompanhar nessa jornada. Exatamente. Eu acho que hoje em dia a gestão de pessoas nunca foi tão importante para fazer esse tipo de liderança. E liderar as pessoas, tanto das outras gerações, mas principalmente essas novas, né? Sim. Então, antes o foco era resultado, mudou. Então, a gente está falando de foco em pessoas para darem resultados, né? Sim. E isso já vem mudando há um certo tempo. O resultado é atingido através das pessoas, não adianta. Delas, né? Elas que vão contribuir. Então, elas são importantes. A gente não pode abandonar isso. Perfeito. Legal. E agora, Cris, lições de carreira, lições como líder, inspiradora que você é. Se você pudesse dar alguma lição para quem está nos ouvindo, seja homem, mulher, alguém que quer crescer na carreira, o que você daria de lição? Bacana. Difícil, né? É difícil, porque eu acredito que a gente passa por tantas, né, para chegar. E é difícil você pensar, mas eu gosto sempre de pensar em liderança, e a gente falou muito disso aqui hoje, para além de você. Porque a gente já falou agora há pouco, né? A gente pensava liderança porque eu tenho um aumento de remuneração, porque eu tenho um aumento de possibilidade de crescimento, e aí junto com o crescimento eu tenho de desenvolvimento, né? Uhum. Mas, como tu disseste muito bem agora, Amanda, liderar não é sobre posição, é sobre pessoas. Então, sim, não abandone, de forma alguma, a etapa do eu mereço. Então, você merece sim, você buscou isso, você se desenvolveu por isso, você investiu tempo para isso. Então, se sinta reconhecido e busque. Você tem que ter objetivo pessoal envolvido, sim. Uhum. Mas pense no propósito maior. Acho que o propósito maior, cada um vai achar o seu. E aí, acho que isso é a beleza de pensar em carreira com propósito. Assim, o que te motiva de verdade? Legal. Para mim, quando eu olho para minha família, minha grande família, a família, né, que mora no meu teto, que é filhos e marido, quando eu penso e olho para eles com orgulho da minha história, isso me inspira. Isso é muito inspirador para mim. Há um tempo atrás, eu fui convidada para dar uma palestra no CRA, no Conselho de Administração, lá do Rio Grande do Sul. E aí eu pedi uma concessão para que eu pudesse levar minhas 2 filhas, porque eu ia fazer um bate-volta. E elas pediram na escola que elas pudessem sair. E eu achei aquilo tão fantástico, porque e aí eles tiveram cuidado, eles fizeram um crachá para as 2, aí tinha o nome delas e tal. Quer agradar uma mãe, né? E elas tirando foto. E aí no final, a minha filha Helena, ela bateu assim no meu ombro, assim devagarinho, ela disse: mãe, você fala bem. Olha! Melhor elogio de todos, né? Então para mim, pensar em liderança é pensar no legado que eu deixo para os meus filhos. Então, o convite que eu faço, pense o que de fato te move, sabe? É uma combinação de estômago, coração e mente. Sim, perfeito. Porque isso vai fazer valer a pena. Muito bom, excelente. Então, a gente agradece você, Cris, pelo bate-papo incrível, pelos insights enriquecedores. Acho que todo mundo gostou, né? Eu gostei, eu já vou sair inspirada daqui. Sem Muito dúvida. Obrigada. Pessoal, então, obrigada, Cris, mais uma vez. E espero que todos continuem investindo aí nessa busca e na persistência aí na sua trajetória de liderança. Então, pessoal, até a próxima. Nos Obrigada. siga nas redes sociais, comentem, façam perguntas e nós agradecemos. Até a próxima. Obrigada, Cris. Obrigada, parabéns para vocês.